O Eugênio menciona aqui, ó, trabalhador sem qualificação não assume posto de trabalho. Lula pode criar cooperativas. Elas geram renda e trabalho, fomenta mercado e absorve 100% do trabalho desqualificado, né? Mão de obra não qualificada. Na minha época, isso no final, assim, início dos anos 2000, cooperativa era o nome de susto que os economistas e os grandes empresários tinham. Falava em cooperativa, eles entravam em desespero, gritavam. No Rio Grande do Sul, inclusive, lembra quando começou as privatizações, que se tentou criar grandes cooperativas para assumir os espaços das empresas públicas que estavam sendo privatizadas. Acha que dá nisso no Brasil hoje? Tem espaço a curto, médio, longo prazo? Como é que você vê isso aqui? Eu acho que a questão do emprego, a gente estava falando de trabalho, né, em cima da pergunta lá do Ronald. Vejam bem, uma coisa é o trabalho, outra coisa é o emprego, né? No capitalismo, a gente precisa de emprego, né? Então, precisa de gente que trabalha que nem um louco, no entanto, não tem um emprego, o emprego não é formal. Essa tua afirmação é fantástica, porque os liberais dizem exatamente o contrário, que a gente precisa de trabalho. Trabalho é o quê? É a criatura se jogar desesperadamente para tentar gerar valor, e aí, se ela não consegue receber pelo valor que ela gerou, alguém vai receber, né? Porque o cara produziu lá o chinelinho dele, ele não consegue vender, vai um esperto lá, compra 650 par e vende pelo preço que ele quer. Enquanto que, na realidade, quando você gera emprego, você gera segurança para o mercado de consumo. Quer dizer, você vai criar um mercado que vai ter condições de consumir. Essa sua frase, nossa, é por isso que eu te adoro, que você é genial, entendeu? A gente devia moldurar isso, né? No capitalismo a gente não precisa gerar trabalho, a gente precisa gerar emprego, porque você precisa gerar mercado consumidor. E olha que interessante, uma das consequências da teoria monetária moderna é dizer que o Estado deve ser responsabilizado como um empregador de última instância. O que significa isso? Se a economia não estiver gerando trabalho, né, não estiver gerando esse trabalho remunerado, que a gente chama de emprego, para todo mundo, no nível que precisa, Estado, na profundidade que precisa, com a segurança que precisa, o Estado tem que intervir. Eugênio, entra depois lá no IFFD Brasil e procura lá o Programa de Garantia de Emprego, ok? Que isso é fundamental, tá? Inclusive porque o emprego no capitalismo, Fernando, além dele ter essa coisa, né, de botar a roda da economia para funcionar, ele bota para funcionar a roda da autoestima das pessoas, né? Não adianta você dar renda, né? Você dá renda para a população se sente diminuída. Veja isso nos programas europeus, né? O cara no início do século XXI, né? No início, ele vive de auxílio, esmola do Estado. Isso, no início do século XXI a discussão era a renda mínima, né? E aí nós começamos a trabalhar isso, a Mazzucato começou a produzir alguns materiais mostrando que não é bem renda mínima, mas é emprego, garantia de emprego. O Estado tem que intervir, porque esse é um mercado que já desde o Polanyi a gente já sabia que esse era um mercado que não funcionava como livre mercado, como os capitalistas gostam de dizer. A mão de obra não é uma mercadoria como eles costumam colocar. Há ali problemas nessa relação de mercado. Pode começar a falar só sobre problemas de logística. Muitas vezes você tem uma mão de obra concentrada num lugar, mas ali as pessoas não querem utilizar, elas têm que utilizar 400, 2.000 quilômetros de onde está aquela quantidade. Então, só por aí a gente vê que essa questão da mão de obra não é bem como eles definem. Sim. E aí, a atual pesquisa é exatamente essa. Usar o seu poder logístico, o seu poder de organização para gerenciar essa mercadoria chamada mão de obra, porque isso gera mercado consumidor, né? Então, hoje a gente fala nesses grandes projetos de pleno emprego. E você cria um patamar de salário que é relevante. Né? Isso. Né? Isso. Evita a exploração brutal, né? Que é aquela coisa que está acontecendo hoje no Brasil. Se o Estado garante o emprego para... Eu acho até que os programas de renda mínima e emprego garantido, eles não disputam entre si. Porque tem uma população, tá, que não pode, não quer trabalhar. Tem problemas, tem dificuldade de saúde, de filhos, etc, etc. Né? Mas aquela população que quer e pode trabalhar, ela tem que ter o emprego garantido. Né? Então, para esse tipo de proposta, né? Esse tipo de proposta, inclusive, é aonde quer chegar esta macroeconomia que diz que o dinheiro não é problema. Porque se o dinheiro não é problema, se o Estado tem dinheiro, né, para poder pagar esse emprego que ele vai oferecer para a população, então, perfeito. Aí o mercado vai chiar o quê? Mas isso vai fazer os salários subirem. Isso, né? É isso que eles reclamam, né? É essa. Porque ninguém mais... O que eu ouvi, né? Ninguém mais quer trabalhar
Salário mínimo, Fernando, é um absurdo. Aqui em Brasília tá assim agora. Ai, o Lula vai voltar, pronto. Agora eu não arrumo mais empregada doméstica que queira dormir no trabalho. Nenhuma empregada doméstica quer dormir. Nenhuma empregada doméstica quer dormir no trabalho. A galera faz isso porque precisa. A gente tem que virar e falar, Fernando, a ideia é esta. É criar um patamar mínimo. Se você for pensar, o capitalismo se iniciou assim, de verdade. De verdade. Por quê? Porque aquele capitalismo que você precisava do salário mais infame possível, né? Ele não gera demanda sobre si mesmo. Esse é o problema, né? Então, o grande salto vai ser dado no final do 19, quando o Estado passa a assumir determinadas coisas, como saúde, educação, e começa a levantar o valor da mão de obra que estava acontecendo na Europa. E o povo pode usar o dinheiro para poder comprar coisas, carros, por exemplo, né? Como dizia tio Ford, né? Não, exato. As pessoas que não conhecem nada, e aliás, essa direita chucra e burra que apareceu aí, que fica dando curso, depois que eu vi o que o Elias Jabor andou fazendo com algumas influências de direita, eu fiquei até com pena das criaturas. Mas essa gente que nós acreditávamos que tinha algum tipo de eles não sabem nem do que eles estão ensinando. Quer dizer, a economia norte-americana, a maior economia capitalista do mundo, ela cresce em cima do mercado interno. É o mercado dia, é o mercado. Fernando, você viu uma matéria da Piauí esses dias, muito interessante, sobre os economistas norte-americanos que hoje se dizem a maioria de esquerda, estudando desigualdade, e eles dizendo que eles são maioria hoje, né? E eles fazendo pesquisa estatística, usando métodos matemáticos, econométricos, e mostrando o que acontece com a economia quando o salário sobe. E eles mostrando que quando o salário sobe, o emprego sobe. Oh, como assim? Não. Quando o salário sobe, o emprego cai. Não! O salário sobe, o emprego sobe. Né? Você aumenta o nível de consumo da sociedade, aumentando o nível de consumo. E aí você vai precisar contratar mais gente, aí vai. Exato. Agora, claro, se tiver ali no meio um desgramado que acha que alguém ganhando mais dinheiro vai incomodar ele, porque vai começar a usar avião, vai começar a comprar carro, aí você começa a ter problemas que são de cunho político e social e não econômico. Uma coisa que a gente tem que discutir uma hora dessa, sabe? É esse desejo de diferenciação das classes altas, né? Sabe? Uhum. O que acontece? Agora, quem estava falando aí que eu estava otimista, eu estou mesmo. Porque eu gosto de ver que mesmo entre a burguesia, tem gente que está achando brega essa diferenciação, sabe? Isso que as classes altas... Estamos virando europeu? Vai me dizer que nós estamos virando europeu, Glaucia. Não, mas tem muita gente falando, gente, qual é que é a graça? Sabe? Qual é que é a graça de eu me esfalfar, sabe? Porque a alta burguesia, ela até trabalha, né? Para quê? Para poder ter um iate que ninguém mais tem. Para poder ter um terno que ninguém mais tem. Uma carne dourada. Você vai me dizer que a carne dourada é melhor? Eu quero saber se o ouro sai no cocô, não. Entendeu? Sai.